Galera, seguinte, precisamos falar sobre Caixinha e precisamos falar sobre as mudanças de Caixinha. A verdade é o seguinte, esse jogo Santos e Bahia, o quão ele é importante para a continuidade do Santos do campeonato e quanto ele é importante para a continuidade do Caixinha à frente do clube. O quanto que o Santos está inclinado a trocar de técnico hoje, o quanto o Santos está inclinado a manter o Caixinha. E aí eu quero recorrer ao dos principais setoristas do Santos hoje, que é o Lucas Mussetti, que deu valiosas e importantes informações, tanto ontem na live do UOL, como hoje no seu grupo do Instagram. Se você não segue o Instagram se você não segue o Instagram do Lucas Mussetti, eu não sei o que você está fazendo. Siga ele lá, inclusive ele tem uns conteúdos a mais, pagos, que eu recomendo demais todo mundo se inscrever, porque o cara solta informações que a gente utiliza aqui para gravar vídeo, como por exemplo, as informações com relação ao futuro do Pedro Caixinha. E não é qualquer setorista que a gente confia, embora tenha muitos ótimos setoristas também do Santos hoje trabalhando. Mas enfim, feita essa recomendação, precisamos falar sobre Pedro Caixinha. O Caixinha fica, o Caixinha sai. Se o Santos perder para o Bahia, tudo muda. O que vai acontecer com o futuro do treinador? E como ele já está preparando a equipe para enfrentar o Bahia, com mudanças significativas. E uma delas, que eu sugeri aqui há um tempão, não só para o Caixinha, mas para o jogador aqui que vai atuar nessa posição. Quero bastante falar, trocar essa ideia com vocês, mas antes, claro, todo aquele ensejo de pedir o like, de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada, se tornar membro. E, você gostou desse boné? Bonito pra caralho, né? Boné da New Era. Aqui, ó, dá pra usar pra frente, pra trás. Foda, 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 ó, New Era. Tá vendo? Aqui, ó. Do Peixão eu comprei, sabe onde? Lá na loja da Foot Fanatics. Tem vários produtos muito legais do Santos e eu queria recomendar a loja como um todo, porque assim, eu tava realmente precisando ultimamente de um tênis para correr, para fazer esteira mesmo, porque os meus tênis de corrida começaram a furar na frente, eram uns tênis meio vagabundos, eu comprei um melhorzinho e tem muita opção legal lá e eu comprei utilizando o nosso cupom aqui, porque a gente tem desconto de cupom na Foot Fanatics. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, Peixão na Foot7. Para você entrar no site, é só você apontar sua câmera para o QR Code ou no link na descrição aqui, você já entra direto. Mas é importante você dizer que quando você efetuar uma compra, você digitar o cupom, você tem 7%. Não é no boné do Santos, não é no tênis de corrida, não é. É na loja inteira, meu. Na loja inteira. Quer fazer uma cesta de compras, renovar o seu guarda-roupa, porque também, assim, na Foot Fanatics não tem só coisa de futebol, não tem só coisas de esportes. Tem muita coisa casual. Vai dar uma olhada lá nos tênis casuais, nas jaquetas casuais. Tem muita coisa bacana mesmo que eu recomendo demais. É um site enorme que você pode fazer uma compra e ter 7% do valor total dessa compra de desconto utilizando o nosso cupom. Então, faça isso porque vale muito, muito a pena. E a entrega, tava até falando do tênis, né? Comprei o tênis lá, ainda não entregou, comprei hoje de manhã. Amanhã, ou no mais tardar, no sábado de manhã, chega. É muito rápido a entrega mesmo da Foot Fanatics. Então, final de semana eu já vou poder correr de tênis novo aí, porque eu tô precisando. Mas é isso, gente. Vamos falar um pouquinho aqui de Pedro Caixinha, que testou algumas mudanças para enfrentar o Bahia. Mas antes disso, qual que é a situação do Pedro Caixinha? Ele fica, ele sai. A derrota contra o Bahia, quão ela é fundamental para o Caixinha ficar ou o Caixinha não ficar. Vamos trocar essa ideia, assim. E aí trazendo aqui, dando os devidos créditos à apuração do Lucas Mussetti, tá? Vamos lá. Primeira coisa que o Mussetti falou é o seguinte. Diferentemente do que a gente imaginou, o discurso do Marcelo Teixeira, que foi o que colocou o Caixinha em xeque, claro, depois teve a matéria de apuração do Diário do Peixe, do Lucas Barros, que eu vou recorrer aqui daqui a pouquinho de novo para falar sobre essas mudanças do Caixinha, mas que dizia que ele estava em xeque. E o discurso do Marcelo Teixeira, segundo o Lucas Mussetti, não foi direcionado ao Caixinha e colocando o treinador na berlinda. Muito pelo contrário, segundo ele, o Marcelo Teixeira quer ter uma continuidade de treinador como ele teve em 2024 e foi tão importante para o Santos. A questão é que existe hoje dois setores no Santos que estão desalinhados, por assim dizer. Um deles é o departamento de futebol, que começa pela figura do CEO Pedro Martins, passa pelos analistas de desempenho, passa pela cúpula, obviamente, né, que vai estar a favor do técnico, mas pelos jogadores.
O departamento de futebol profissional hoje está absolutamente alinhado com o treinador. Não querem nem pensar e não estão pensando em mudança, tá? E aqui vai uma apuração minha, o Neymar também, tá? O Neymar não gostaria de, nesse momento, embora ele goste muito do nome do Tite, ele não gostaria nesse momento que o Santos tivesse uma mudança de técnico. Não é o que o Neymar quer nesse momento. Isso é uma apuração minha. Dito isso, quem que tá contra o Caixinha hoje? E aí a gente mais uma vez recorre à informação do Mussete, que ele disse que é a diretoria em termos de cúpula. Não é o Marcelo Teixeira, não é necessariamente o filho do Marcelo Teixeira, mas é ali o comitê de gestão, conselheiros, aquela galera que toma cafezinho todo dia, que comenta sobre o time. Muitas pessoas estão pé da vida, que é um perfil de uma galera que é mais o perfil do torcedor. Uma galera que não é profissional, que tá ali porque tá ali, né? Porque, enfim, ou foi eleita no caso do presidente Marcelo Teixeira, ou é filho de quem é eleito e não tem cargo, no caso do Marcelinho, ou é um conselheiro vitalício que é amigo do Marcelo e hoje com as eleições que foram massivamente vencidas pelo Marcelo, tem 100% do conselho na mão dele, então aqueles caras ali, o comitê de gestão que é o Marcelo que monta, e aí ele escolhe quem ele quiser. Se ele quiser me convidar para ser, obviamente eu negaria, mas se ele quiser ele pode. O cara não precisa ter currículo nenhum para fazer parte dessa galera. Então assim, a parte profissional do Santos quer o Caixinha, a parte que é torcedor ali, que vive ali de cabide, não quer mais o Caixinha. Hoje a situação do Santos é essa. O Mussete até falou uma coisa forte. Nessa ala é difícil alguém que queira, que aprove a continuidade do Caixinha. Então, assim, a gente está num momento importante porque o Pedro Martins foi contratado em janeiro. A gente está indo para o 4º mês de trabalho. E aí, se ele, CEO do time, do clube, quer a manutenção, todos os jogadores querem, essa diretoria que não é profissional vai passar por cima do cara que está ali para mandar em todos os departamentos do clube, vai atropelar o cara? É isso que o Santos vai fazer? Bom, o Santos pode vir a fazer, a depender dos próximos resultados. Segundo o Mussete, a mesma uma derrota acachapante em casa contra o Bahia não deve decidir uma demissão. Mas aí o Caixinha iria muito pressionado de fato para o jogo contra o Bahia, que se ele não saísse de lá com um ótimo jogo, um ótimo resultado, acho que no caso de uma vitória, que deve ser a volta do Neymar, né? Ele deve ir para a rua. E aí talvez, dali para 2 jogos para frente, de repente até a posição do departamento de futebol do próprio Pedro Martins mude. Futebol, gente, as coisas mudam muito rápido. Mas hoje é isso, o departamento de futebol, inclusive o Neymar, estão todo mundo, olha, eu tô meio acelerado. Estão todo mundo muito felizes com o Caixinha. E eles querem permanecer com o treinador, tá? Beleza. Só que a diretoria não pensa assim. E o Mussete fala que a partir do discurso do Marcelo Teixeira, muita gente se sentiu confiante para meio que tentar dar uma derrubada no treinador, para tentar aparecer e dar opinião dizendo que não tá legal, entendeu? Como eu já disse aqui, já fiz um vídeo, gravei ontem, publiquei ontem, dizendo que o Santos precisa ter convicção. Se o Santos deu tempo de 3 semanas pro Caixinha trabalhar, tem que ir até a parada pro Super Mundial. Se eventualmente o trabalho continuar sendo ruim ou mediano, e o Santos quiser algo, dar um salto, o Santos vai ter 40 dias para treinar na parada do Super Mundial, e aí sim é a hora de você trazer treinador. Ah, mas o Rodolfo pode perder o Dorival, dane-se, Dorival não é a solução para o Santos. Ah, pode perder o Tite. Nenhum desses caras, o Sampaoli, o Tite e o Dorival, nenhum desses caras hoje é o cara que vai mudar pra caralho o Santos de patamar. Nenhum desses 3 é. Se o Santos quiser, o Santos pode começar, se o Santos estiver realmente buscando um novo treinador, pode chegar, o Marcelo chegar no Pedro Martins e falar, vamos dar esses 12 jogos, mas eu gostaria que você, como meu CEO, já estivesse estudando o mercado. Para que quando se a gente decidir demitir o Caixinha na parada do Mundial, a gente tenha a melhor escolha possível. Já dá essa incumbência para o CEO. Conversar internamente dentro do clube, isso não há nenhum problema, o cara não vai ligar para nenhum treinador, ele vai estudar possibilidades. E aí ele não vai estudar só esses treinadores óbvios que estão aí, Mano Menezes, Dorival, Tite e Sampaoli. Às vezes o cara vai pegar um treinador como um cara mais desconhecido, mas o cara que chegue e surpreenda, que seja muito bom. Como o Palmeiras fez com o Abel, como o Liverpool essa temporada fez com o Arne Slot, que treinava na Holanda, ninguém conhecia, no Feyenoord, né? Ninguém assim, entre aspas.
Mas é meio que isso, assim. De repente, esse é o caminho. Mas para que o Santos continue mantendo os processos, é preciso que o Caixinha chegue até o Super Mundial vivo. É claro, já falei aqui, 3 derrotas consecutivas, 3 primeiros jogos do Brasileirão, de fato fica muito difícil segurar. Mas a minha torcida agora é que o time volte a se encontrar, que tudo que o Caixinha falou para os jornalistas no papo presencial que eles tiveram se confirme e que esse jogo contra o Bahia seja o start para isso. Até porque o Santos pega um Bahia, que o Santos estará descansado e pega um Bahia cansado, que vai estrear na Libertadores hoje contra o Internacional. O jogo é em Salvador, mas o Bahia tem que viajar para enfrentar o Santos. Então é um Bahia que enfrenta o Internacional numa quinta-feira à noite, tem uma viagem para enfrentar o Santos. E sem o Everton Ribeiro, que foi expulso contra o Corinthians. Então, assim, é um jogo que é obrigação o Santos fazer os 3 pontos. O Bahia é ótimo. Talvez o Bahia, até por conta de ter mais tempo de trabalho pelo elenco do Bahia, seja um time, se não igual, um pouquinho até melhor que o do Santos, como time. Não estou falando necessariamente de posição por posição, mas como time, como entrosamento. Só que nessas condições, o Santos tem a obrigação de, em casa, bater o Bahia. E eu espero que o torcedor do Bahia não fique puto comigo como o torcedor do Vasco ficou. Né? Pô, a gente não poder dar opinião mais. De qualquer jeito, é isso que eu penso. Só que aí como que o Santos vai enfrentar o Bahia? Que tipo de mudança o Caixinha vai fazer? Porque desde a mudança que ele fez lá atrás, na zaga, por exemplo, na lateral direita, quando ele tira o Léo Godoy do time, depois daquele segundo tempo contra o Corinthians, no jogo da primeira fase, que ele muda tudo e aí o Santos consegue engrenar, faz 4 vitórias seguidas, ele achou meio que um time que tinha a figura do Neymar, ele perde o Neymar no jogo contra o Corinthians e aí a coisa degringolou. Até jogou bem o Santos contra o Curitiba, mas também era um time um pouco modificado, que não tinha, por exemplo, a figura do Guilherme. E agora com o Barreal, que foi escalado como titular como meia esquerda, e fez gol, a gente imaginava, tá, mas vai tirar o Barreal para entrar o Soteldo, ou manter o Soteldo no banco, ou vai tirar o Guilherme? Me parece que sobrou para o Guilherme. E aqui a gente vai recorrer novamente ao Lucas Barros, lá no Diário do Peixe, para ver o que ele escreve aqui, ó. Santos faz treino tático e Caixinha testa mudanças para enfrentar o Bahia. Ele testou mudanças. Pode ser que ele não tenha gostado e faça novas mudanças a partir dos próximos treinos. Mas hoje, a partir do treino de hoje, de quinta-feira, o time a jogar contra o Bahia no domingo, 8h30 da noite, vai ter pós-jogo aqui. É esse aqui que a gente vai ver. O Santos realizou mais um treino de preparação, válido pela segunda rodada do Brasileirão. O técnico Pedro Caixinha comandou um treino tático, ajustou a equipe que pode iniciar a partida no domingo. Durante a atividade, o treinador testou Diego Pituca na vaga de João Schmidt de primeiro volante e Álvaro Barreal no lugar de Guilherme. E aqui, uma coisa importante, tá? Aí fala que o Soteldo voltou para a equipe, normalmente deve retornar à equipe titular. O Barreal entrou no lugar do Guilherme, não significa que ele vai jogar aberto pela esquerda. Pode ser, porque ele também joga por ali. Mas pode ser que o Soteldo entre no lugar do Guilherme pela esquerda e o Barreal ocupe a função que ocupou e fez muito bem, que é como substituindo o Neymar, jogando um pouco mais centralizado, com um meia esquerda. Então, e esse posicionamento, inclusive, ele pode variar. O Soteldo e o Barreal, eles podem trocar de posição. Até porque no jogo contra o Curitiba, quem jogou na posição do Guilherme foi o Veron. E Soteldo e Veron trocaram muito de posição nesse dia. O Guilherme não estava. E foi um bom jogo do Santos. Eu realmente assim me surpreendi com o Barreal. Ele jogou muito bem de lateral esquerdo contra o Curitiba e jogou muito bem de meia esquerda contra o Vasco. Eu espero que ele continue bem, eu espero que ele continue nessa batida. Gosto da titularidade dele e gostei dessa escalação. Finalmente é o Caixinha abrindo mão do Guilherme. Guilherme esse que foi até o final, né? Foi até o final do jogo contra o Vasco que foi alvo, assim, o técnico foi alvo de muitas reclamações, inclusive na nossa live de pós-jogo. Foi unânime a torcida não entendendo o fato do Guilherme estava muito mal ter ficado até o final e não ter sido substituído. Mas esse homem da foto aqui é o destaque até, porque eu vinha falando, gravei um vídeo aqui, implorando não só pro Caixinha, mas pro Pituca conversar com o Caixinha e, cara, pedir para disputar a posição de camisa 5 de primeiro volante. Para mim, o Pituca ele é um camisa 5. Ele é muito mais efetivo como um camisa 5 do que como um camisa 8. Ele até jogou como camisa 5 no finalzinho no jogo contra o Vasco, mas ali já nem conta, porque o time estava uma bagunça completa, jogando num 4-1-5,
5 atacantes, não tinha o que fazer, ele era o único nome ali de meio de campo, não deu para falar nada. Mas o Pituca, pelas suas características, o Pituca é um cara que marca muito bem, ele marca melhor que o Schmidt, ele tem um poder de combate melhor que o Schmidt. Ele é mais físico que o Schmidt, ele tem uma trombada, ele é mais forte que o Schmidt, ele é mais rápido que o Schmidt, e talvez o Schmidt tenha um pouco mais de refino com a bola para sair jogando. Até que certamente tem. O Schmidt é um cara mais cadenciado, que protege um pouco melhor a bola, perde menos bolas. E com a bola no pé, o Schmidt talvez ali para sair jogando seja um volante mais refinado. Mas o Pituca não é nenhum bagre com a bola no pé. O problema do Pituca é quando passa da intermediária para frente, ele tem que armar o time, né? Ele deu aquele passe espetacular pro Guilherme fazer o gol contra o São Paulo, o gol da vitória, jogando pelo corredor esquerdo, onde ele nunca mais jogou, né? Mas ali foi um ponto fora da curva. Um ponto fora da curva. Ali foi a Libertadores de 2012 do Corinthians, né? Porque é isso, assim, tipo, um ponto absolutamente fora da curva. Ele, passando no meio de campo, ele não tem jogado bem e faz tempo. Então, qual que é a posição para tirar o melhor do Pituca? É numa posição que ele desarme, que ele tenha fôlego para ocupar os espaços que muitas vezes o João Schmidt não ocupa. Muitas vezes, quando você tem um rebote na defesa do Santos, a entrada da área está desocupada e ele conseguiria preencher melhor esse setor, entendeu? E então sair jogando tranquilo, sem ter que armar o time lá na frente, dando a bola pro meia, seja pro Bom Tempo do lado direito, seja pro Barreal do lado esquerdo, ou abrindo no volante o Roleiser, ou eventualmente o Barreal, ou o próprio Soteldo do lado esquerdo. A gente não sabe quem vai ser necessariamente o ponta, se eles vão revezar. Mas é isso, a função dele fica mais tranquila, que ele toca, ele tem a possibilidade de tocar para frente e a responsabilidade de armar o time não fica sendo dele. A responsabilidade aqui dele torna-se defensiva, e ele defensivamente, cara, talvez seja o melhor volante do Santos hoje, no plantel. Só não é melhor para mim que o Zé Rafael, que não tá disponível para desarmar. Esse é um monstro desarmando. Se chegar a 100%, irmão, toma o colete, você vai escolher, você vai jogar de 5, de 8, não tem o que falar. Mas nesse sentido, de defensivamente falando, em termos de volante, o Pituca é a nossa melhor opção. Então, com a entrada do Pituca, na minha opinião, o Santos ganha. Defesa, talvez perde um pouquinho de saída com relação ao que é o Schmidt, em termos de inversões, porque o Schmidt ele é importante para achar uma inversão e buscar um corredor mais esvaziado, botar um ponta no mano a mano. Ele é muito importante para isso. O Pituca não tem tanto essa batida na bola de longa distância. Ele é um cara que vai fazer mais o feijão com arroz ali. Mas, cara, se ele conseguir suprir isso com a defesa, com dinamismo e com intensidade mais do que o Schmidt, o Santos tem um meio-campista defensivo melhor do que o João Schmidt. O João Schmidt não é esse supra-sumo todo. Eu acho um bom jogador. Mas eu, por exemplo, teria dúvida se renovaria o contrato dele no futuro. Eu tenho dúvidas, eu acho que é bom jogador, mas não sei se porque o Santos quer ser no futuro. O que você quer ser quando você crescer? Você quer ter o Schmidt daqui 3 anos jogando no Santos? Não, obrigado. Hoje, beleza, ele tá no elenco, ser titular de vez em quando, etc. Mas não vejo esse cara para ser o nosso titular em 3, 4 temporadas. Não vejo. Não vejo, sinceramente. E o Pituca, mas você vê isso no Pituca? Hoje não. Mas já vimos. Quando a gente trouxe o Pituca de volta, era esse cara que a gente enxergava. E eu acho que nessa posição ele pode se reconectar com o torcedor. Então eu tô muito feliz. E assim, e lá na frente, sem o Guilherme, você perde. O que você ganha e perde com essa troca de Barreal por Guilherme, que é mais ou menos o Soteldo por Guilherme e o Barreal jogando centralizado, né? O que você perde e ganha nessa modificação, na minha opinião? Você perde defensivamente. Então, nesse caso, o Pituca vai ter mais corredor para cobrir, porque o Soteldo não vai fazer o tipo de volta que o Guilherme faz. E por mais que o Soteldo esteja se doando mais, inclusive esteja aí alimentado por uma... Saiu isso no UOL também esses dias, que o Neymar está marcando, motivou o Soteldo a marcar. A gente viu alguns jogos do Soteldo voltando bastante pelo lado direito, né? Mas, independentemente do Soteldo voltar ou não mais do que ele vem voltando, ele não se compara com a velocidade de recomposição, com a fisicalidade do Guilherme. O Guilherme é um cara que ele é quase um segundo lateral quando ele faz a dobra defensivamente pelo lado esquerdo, quando o Santos se defende num 4-4-2. Ele faz isso muito bem, o Soteldo não consegue fazer isso, vai ser facilmente batido, vai ter que fazer aquela retomada, vai brigar como
puder ali, mas não vai passar disso. Então, defensivamente, qualquer um que entre no lugar do Guilherme hoje, o Santos vai perder. Porque é o atacante que o Santos tem que mais se doa defensivamente. Mas ofensivamente, o Santos ganha algumas coisas. O Santos ganha refino, o Santos ganha qualidade de passe, o Santos ganha drible, isso é muito importante, mas o Santos também perde numa outra coisa ofensivamente, que é qualidade de finalização. O Guilherme não é um exímio finalizador. Ele perde muitos gols e tudo mais, mas ele tem gol, né? Ele tem 10 gols no Paulistão, o Soteldo não tem nenhum gol no ano. Nenhum gol no ano. Né? O ano que o Soteldo fez mais gols na carreira foi 2019 pelo Santos, se eu não me engano foram 12 gols, alguma coisa assim, 14, na temporada inteira. Não é um cara com muitos gols. Né? O que o Santos precisa produzir para o Soteldo é gerar situações que ele fique no mano a mano toda hora. Isso que era o Sampaoli fazia. Se você tiver o Soteldo do lado esquerdo, tiver dois em cima dele o tempo todo, ele não vai fazer nada, ele vai pisar na bola e vai tocar para trás. Só que se você conseguir colocar o Soteldo no mano a mano, no balanço, contra o lateral adversário toda hora, ele vai te criar assistências, muitas vezes até mesmo alguns gols. Então o Santos perde poder de finalização, o Santos perde defesa, mas o Santos ganha criatividade, o Santos ganha habilidade, o Santos ganha refino. E é mais ou menos por aí, porque em termos de velocidade eu acho que é bem parecido, talvez o Guilherme seja até um pouquinho mais rápido. É isso. E se você tiver o Barreal jogando daquele lado, você ganha, além de tudo, profundidade. Porque é um cara canhoto jogando por aquele setor, então é um cara que pode buscar a linha de fundo para poder cruzar para trás. E aí quem ganha é o Tiquinho, que pode aproveitar uma bola para cabecear. É uma jogada que eu acho que o Santos vai tentar ao longo do jogo contra o Bahia. Matar esse lateral direito na corrida com o Barreal para cruzar para trás e o Tiquinho aproveitar, seja pelo alto ou por baixo. Então é isso. Eu acho que o Santos assim, das escalações que o Santos fez sem o Neymar, desde que o ano começou, essa é que eu mais gosto. Vamos ver se vai se manter esse time para enfrentar o Bahia e vamos ver como que vai ser o dinamismo desse time jogando, como é que vai se dar. A vitória, na minha opinião, é uma obrigação até para salvar o Caixinha. Vamos ver. Eu acho que se o Santos ganhar bem do Bahia, morre um pouquinho esse assunto de Caixinha, etc., de ser demitido ou não. Somente se for uma atuação convincente. Entendeu? Então vamos ver, vamos esperar. Eu torço para que o Caixinha consiga sobreviver até a parada do Mundial. E aí é o seguinte, tá? É importante dizer. Chegou bem no Super Mundial. Em 12 jogos, ganhou 7, empatou 2 e perdeu 3. E o Santos está no G5. Vamos imaginar. É esse técnico que eu quero para a sequência mesmo ou se eu estou mantendo porque o desempenho foi bom? O desempenho que eu quero dizer é os números. O desempenho está adequado, o Santos está jogando bem. É esse cara que eu quero até o final do ano, porque não adianta nada o Caixinha ir bem nesses 12 jogos e aí no primeiro jogo, depois da volta para o Super Mundial, ter nego pedindo a cabeça. Porque, meu amigo, o técnico, seja qual for, do Caixinha ao Carille, que não vai ser, mas qualquer um, pode ser o presunto. O cara que jogar o primeiro jogo do Santos pós-parada para o Super Mundial, esse cara tem que ser mantido e bancado até o final do ano. E a diretoria tem que ter peito de fazer isso. Seja o Caixinha ou qualquer um. Eu só peço isso. Que tenha convicção para saber se quer mandar embora ou quer manter. Eu acho que esse tempo até o Super Mundial é um tempo aí que a gente vai ter para tentar entender o Caixinha na Série A. O que ele pode fazer com esse elenco. A partir do meio do ano, abre-se inclusive uma janela, possibilidade de contratação e tudo mais, que o Santos vai precisar fazer. Lateral direita, zaga e tudo mais. O Santos vai precisar fazer meio campo. Então, nesse momento, ou é o cara, ou é o Caixinha, e vamos com ele até o final do ano, ou traz alguém e vai até o final do ano. Não adianta se me querer, não, nossa, olha como o time voltou depois de 40 dias parado, vamos demitir. E aí você contrata um treinador sem ter tempo para treinar, sem ter com planejamento zero. O Santos precisa parar de ser amador. Torcedor é amador. Você deve estar... Torcedor fica bravo comigo porque, porra, não sei. Irmão, eu não tô aqui pra falar o que você quer ouvir. Tô aqui pra dar minha opinião. E eu acho que o Santos tem que ser profissional. Clube que ouve torcedor não é profissional. Clube que é profissional tem profissionais estudados para isso. E muitas vezes a opinião profissional vai contra a nossa, inclusive do jornalista que estuda. A gente tem que respeitar. Pode discordar à vontade, mas a gente tem que respeitar. Então é sobre isso. Esse é o futuro que eu imagino aqui pro Santos. E a largada começa domingo.
já com um time aqui bastante interessante. Resta saber, na volta do Neymar, quem que deve sair nesse time, né? O Barreal, o Soteldo ou o Roleiser? Por quê? O Soteldo vinha jogando bem na direita. Se o Roleiser continuar jogando mal, o Soteldo pode cair por ali de novo. O Santos jogar com Neymar, Barreal e Soteldo. Se o Barreal comer a bola, de novo, fizer gol de novo, etc., como é que tira ele do time? Aí você pode, muitas vezes, se o Roleiser jogar bem, você vai ter que tirar o Soteldo. Como é que vai ser isso? Uma dor de cabeça boa pro Caixinha. A parte boa disso tudo é que o Guilherme parece que dançou. E desses jogadores todos, tecnicamente, ele é um cara inferior. E acho, inclusive, que o Guilherme vai ser um ótimo jogador de banco de reservas, um ótimo jogador para o Santos lançar no segundo tempo, para entrar comendo calcanhares, se matando, de repente, tendo ali uma finalização ou outra para melhorar os seus números na temporada. Eu acho um ótimo 12º jogador. Comentem aí o que vocês acharam, a gente vai se falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.